Queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais um AEBD na web. Nesta feita, iremos comentar sobre a lição dos jovens, que tem como tema nesse trimestre o perigo das tentações, as orientações da palavra de Deus, de como resistir e ter uma vida vitoriosa. Queremos desde já agradecer ao nosso pastor presidente por todo o apoio e confiança, pastor Roberto José dos Santos, como também ao nosso superintendente, o pastor Renato Torres. Meus irmãos, hoje iremos falar sobre a lição de número 9. A lição de número 9 tem como título: Pedras poderiam se tornar pães. O texto áureo da lição diz assim para nós: Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para afirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Deuteronômio capítulo 8 e o verso 18. O primeiro tópico da lição vai falar sobre o início da tentação. O início da tentação, nós sabemos que Jesus começa no seu batismo todo o seu ministério. Então Jesus vai no batismo e ali em Mateus 3,17 vai dizer assim para nós. Eu gostaria só de ler esse versículo para nós iniciar. Eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Mateus fala do momento em que Jesus foi batizado nas águas. Jesus era filho de Deus, cheio do poder, cheio da virtude, cheio da graça, cheio da unção. Quando o menino já ensinava na sinagoga nos meios dos doutores. Então Jesus, mesmo criança, em todo o seu percurso até começar o seu ministério, até descer para o batismo, Jesus já apresentava as suas qualidades e o propósito de sua vida para o qual ele veio a esta terra. Contudo, quando chegou a hora de iniciar o seu ministério, Jesus procurou a autoridade maior da sua época, que era João Batista, o pastor da época, o profeta da época, porque não se pode começar um ministério só com poder. Só o poder não é suficiente, só o poder não serve. Precisamos estar debaixo de uma autoridade constituída por Deus. Entenda que toda a autoridade ela é constituída por Deus. E para começarmos um ministério, algo nas nossas vidas, precisamos estar debaixo dessa autoridade. E Jesus já começa o seu ministério nos dando esse ensinamento. Veja o que é que vai dizer Romanos capítulo 13, o verso 1. Romanos 13, verso 1, vai dizer assim para nós. Falando de autoridade constituída por Deus. Jesus nos dá um grande exemplo. Toda alma seja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não vem de Deus, e as autoridades que a foram ordenadas foram por Deus. Então Jesus já começa aqui seu ministério nos dando um grande exemplo. Quando Deus dá autoridade para alguém, nem ele mesmo passa por cima dessa autoridade. Então Jesus sendo Deus, Jesus sabendo da sua missão, Jesus sabendo do seu compromisso para com o reino, ele já começa a nos ensinar no início do seu ministério, estando debaixo de uma autoridade. Deus poderia ter falado para Jesus: vai meu filho, você é meu filho, eu te gerei, comece o teu ministério. E Jesus poderia muito bem ter começado o ministério dele sem nos dar esse exemplo. Todavia, Jesus sendo o último Adão, Jesus nasce de Deus e não nasce de um ato conjugal, assim como o primeiro Adão. Mas Jesus, como o primeiro Adão, não concluiu o seu propósito, Jesus vem concluir esse propósito sobre as nossas vidas. Pois Jesus veio cumprir o que o primeiro Adão não cumpriu. Inicialmente, o ensinamento que eu tiro aqui do batismo: ninguém tem o direito de desrespeitar uma autoridade de Deus. O que é que nós aprendemos aqui no batismo de Jesus? Que ninguém tem o direito de desrespeitar uma autoridade de Deus. Jesus era maior do que João, todavia, Jesus procura João como autoridade da época, autoridade maior da época, como um profeta, como pastor autorizado por Deus a começar o ministério de Jesus, a abrir os caminhos para o ministério de Jesus, mas Jesus procura João como autoridade de Deus. Jesus vai até João para ser batizado. João, sendo o pastor e o profeta, reconhece a autoridade de Cristo. Olha o que é que João vai dizer: tu vens até a mim,
Eu é que careço de ir até a ti. Agora veja o que é que Jesus vai dizer para nós. Jesus diz, deixa, pois, agora, pois convém que seja assim. Mateus 3, do 14 ao 15. Vamos ver o que é que Jesus vai dizer. Deixa, pois, agora, que convém. Essa palavra convém é que seja, é necessário que seja assim. Mateus capítulo 3, o verso 14 e o verso 15. Deixa eu ler para vocês aqui. Mas João apunha-se de dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Jesus, sendo Jesus, procura a autoridade da época. Olha que ensinamento que Jesus nos dá aqui no seu batismo, no início do seu ministério. Ele, sendo Jesus, sendo Deus encarnado, procura a maior autoridade da época, que é João Batista, que estava batizando no Jordão, abrindo, direitando, planando o caminho para que ele viesse. E aí Jesus o procura. E quando Jesus o procura, João usa a expressão, tu vens até a mim. João reconhece que Jesus é o Messias. João reconhece que Jesus é uma autoridade maior. Mas João diz, tu vens até a mim, é necessário que eu vá até a ti. E Jesus diz, convém que seja assim, que se cumpra as escrituras. E aí Jesus, é interessante que Jesus pede permissão para ser batizado. Olha o que é que diz o versículo. Cumpra toda a escritura, então ele o permitiu. Jesus pede permissão para ser batizado por João e João assim o permite. Demonstrando Jesus, respeitando a autoridade constituída por Deus, João, na sua vez, respeita a autoridade maior que ele, mas mesmo assim obedece para cumprir o que deveria ser cumprido. Que ensinamento, professor! Leve isso para o seu aluno. No início da sua aula, falando do batismo, o que Jesus nos ensina no início do seu ministério, em obedecer às autoridades constituídas por Deus, em obedecer às autoridades que Deus delega a elas a tal. Estamos em uma geração que não tem mais respeito nas autoridades. Estão ensinando uma geração lá fora que não se respeita mais policiais, não se respeitam mais autoridades políticas, não se respeitam mais autoridades eclesiásticas. Mas você, professor, leva para a sua sala que nós, como cristão, você jovem, como servo de Deus, como cristão temente ao Senhor, está pautado nos princípios da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos orienta a respeitarmos as autoridades, assim como Jesus nos ensinou aqui, respeitando as autoridades. Jesus diz, deixa, pois, agora, pois convém que seja assim. É assim que o Pai quer. É assim que Deus nos permite. É assim que Ele nos desiniga a fazer. É assim que Ele nos orienta a fazer, respeitando todas as autoridades. Jesus pediu permissão a João para ser batizado. Jesus. E aí Jesus diz, convém que seja assim. É necessário que seja assim. Ao sair das águas, Jesus escuta, este é meu filho a quem eu tenho prazer. Por que Deus, assim no início do ministério de Jesus, a única coisa que Jesus tinha feito até agora, que está escrito, é ter sido batizado, é ter procurado João para ser batizado, é cumprir o que dizia as escrituras a seu respeito. E aí depois do batismo, brada uma voz do céu e diz, este é meu filho a quem eu tenho prazer, a quem eu me comprazo, a quem eu tenho alegria. Por quê? Porque Jesus já começa o seu ministério demonstrando obediência a Deus e a sua palavra. Leve isso para a sua sala, professor, professora. Leve isso para os seus alunos, para que eles entendam que há um princípio no reino de Deus. Que para que possamos ter vitória neste reino, precisamos estar pautados na palavra, obedecendo aos seus princípios. E aí você vê a alegria de Deus com a obediência do Filho em obedecer à sua vontade. E ele branda, né? Este é meu filho, a quem eu tenho prazer, a quem eu tenho alegria. Aqui dá-se o início do ministério de Jesus. Depois que Jesus é batizado, se inicia o seu ministério. Então, quando se inicia o ministério de Jesus, olha para onde Jesus é conduzido. Mateus, capítulo 4, verso 1. Está na leitura da sua lição. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você observa que depois que Jesus é batizado, obedece
o que as Escrituras falavam a seu respeito, o pai brada dizendo que se alegra com aquilo que ele estava executando, fazendo. Aí o Espírito Santo pega Jesus e impulsiona Jesus ao deserto. Mas entenda, o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto para ser tentado, mas não é o Espírito Santo que tenta, porque Deus a ninguém tenta e por ninguém é tentado. Deus, através do Espírito Santo, conduz Jesus para o deserto para ser tentado. Todavia, quem tenta Jesus é o tentador, é o diabo. Veja o que é que Tiago vai dizer na sua epístola. Tiago 1, versículo 13, diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então foi conduzido para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então, a palavra então aqui está dizendo, depois que ele fez isso, então, depois que ele fez isso, depois que ele obedeceu, depois que ele demonstrou que está no propósito de Deus, Deus o leva para o deserto para ser tentado. O Espírito Santo o conduz para o deserto para ser tentado. Porque Deus não dá prova a qual nós não possamos suportar. E Jesus já estava preparado, demonstrando obediência a Deus no seu batismo, respeitando a autoridade de João, estava sendo preparado para passar no deserto da tentação. Então ele diz, então foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. Eu obedeço e o meu pai diz que me aprova e eu sou levado para o deserto, não é de questionar. Jesus obedece a palavra, obedece as ordenanças, escuta a voz de Deus dizendo, esse é meu filho a quem eu tenho prazer. E depois disso tudo é levado para o deserto para ser tentado. Muitas das vezes nós não questionamos isso. Estamos em obediência, estamos em consagração, estamos em comunhão com Deus. Por que essa prova? Por que esse deserto? Por que tanta tentação? Há um propósito no deserto de Deus para o crente. Sim, o deserto é inevitável para todo crente. Todo crente, meu jovem, deve passar pelo deserto. Deserto é lugar de faculdade de crente, é onde o crente amadurece e adquire experiência para com Deus. Deserto é lugar de todo crente passar. Passa, crente não fica no deserto, crente passa no deserto. Eu vou repetir, meu jovem, se você está passando pelo deserto, entenda que o deserto vai passar, não é para sempre, não é por toda a vida. Crente passa no deserto, ele não fica no deserto. A questão não é o deserto, mas como você se comporta no deserto. Somos conduzidos ao deserto para ser provados, para ser testados. Deus permite que o diabo venha com suas artimanhas para nos tentar, para que nós mesmos possamos nos descobrir, porque Deus já sabe quem nós somos, mas para que nós mesmos possamos nos descobrir o quanto somos fiel, o quanto somos firmes na vocação e na fé que temos em Jesus. Então, não é o deserto que importa, mas é como você se comporta no deserto. Assim como Israel passou no deserto e foi reprovado, escapando apenas 2 da aprovação daqueles que saíram do Egito. Assim Jesus foi levado ao deserto para ser provado e foi aprovado. Eu e você também somos conduzidos, jovens, ao deserto para podermos passar nessa provação e no final cantarmos o hino da vitória, como cantou Midian. Deus não nos conduz ao deserto para morrer, mas Deus nos conduz ao deserto para crescermos. Deserto é lugar de crescimento. Deserto é lugar de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus. A propósito, no deserto, só tem uma coisa, você não entra no deserto só. De jeito nenhum. Veja o que é que vai dizer Lucas 4:1. Evangelho de Lucas, versículo 4 e o verso 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Jesus não foi só. Você não é conduzido ao deserto por Deus para ir só. Como se Deus jogasse você, jovem, lá naquele deserto e dissesse, agora é contigo. Não, Deus não é um Deus que nos abandona nos momentos mais difíceis. Não. Deus é um Deus de perto, de relacionamento. Se Ele coloca você no deserto, Ele diz, você vai no deserto, mas eu estarei convosco. Eu estarei contigo.
Você não estará só. Você não vai para o deserto só. Deserto é lugar de formação de caráter do crente e provisão de Deus. É onde o caráter é forjado. Entenda, leve para os seus alunos, professor. Mostrar caráter de crente na igreja é fácil. Mostrar caráter de crente no convívio evangélico é fácil. Eu quero ver o caráter de crente prevalecer quando estamos no deserto, sozinho. Você, Deus e o diabo. O diabo, Deus e você. Deus, o diabo e você. Sozinho no deserto, onde não tem ninguém que possa lhe reprovar, que possa lhe orientar, que possa lhe dar um rumo. É você e Deus para enfrentar as tentações. É onde é revelado o nosso caráter. É quando estamos só. Quando estamos só, é que nós deveríamos olhar no espelho e ver de fato quem somos. É quando estamos só. Então, deserto é lugar de forjar caráter, de revelar caráter. Mas deserto é lugar também de provisão de Deus. 40 dias de jejum, conduzido pelo Espírito Santo. 40 dias o diabo tentando. A Bíblia vai dizer que desde o primeiro dia o diabo começa a tentar a Cristo. Cristo não teve descanso. 40 dias de jejum, 40 dias de oração. Porque jejuamos e oramos não quer dizer que estamos livres de tentações, mas fortificados para vencer. O fato de nós jejuarmos, o fato de nós orarmos, isso não quer dizer que estamos livres das tentações, mas nos fortalecemos para vencer as tentações. O propósito da oração é nos fortalecer, é chegar mais perto de Deus, é ter mais comunhão com Deus. O propósito do jejum é demonstrar que somos necessitados de algo material para se sustentar esse corpo e que precisamos de algo superior que é Deus para permanecermos de pé. Então, há um propósito na oração e há um propósito no jejum. Tópico 2, a chegada do inimigo. Jesus, assim que entra no deserto, o inimigo já vai chegando sorrateiramente. O inimigo tenta colocar dúvida nas nossas vidas. Ele já chega colocando dúvida em nossas vidas. E olha a pergunta do inimigo para Jesus. Se tu és o Filho de Deus, quando temos uma fraqueza na nossa alma, quando temos uma fraqueza na nossa alma, nós não somos tentados em outro obstáculo a não ser naquela fraqueza. Na fraqueza, seja ela material ou seja ela emocional. Aqui Jesus foi tentado nas duas esferas materiais, que era a comida, que era a provisão para o alimento do corpo, e foi tentado na emoção, no ego. Quando ele diz, tu não és filho de Deus? Tu não acabaste de ouvir Deus dizendo, meu filho amado? Por que estás passando por isso? Tentado nas emoções, no ego. O diabo foi lá no ego de Jesus. E depois tenta Jesus naquilo que Jesus mais estava necessitando no momento. 40 dias sem comer, 40 dias sem beber. Nós sabemos que quando estamos com fome, há pessoas que são irreconhecíveis quando estão com fome, ficam impacientes, nervosas. E isso quando é uma fome de horários, fome de horas. Passou algumas horas da hora dele se alimentar ou dela se alimentar. Ficam pessoas irreconhecíveis, capazes de qualquer coisa para se alimentar. Jesus aqui está há 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. Tinha ouvido uma palavra do Pai dizendo que se agradava dele. E aí o diabo vai nos dois pontos, no ego, nas emoções, e vai na fraqueza, na necessidade. É nas nossas necessidades que ele vem tentar. Cuidado, jovem, com as suas necessidades. Cuidado. Passe isso para os seus alunos, professor. Ter muito cuidado com as nossas necessidades. Qual a maior fraqueza de Jesus naquele momento? A fome. A fome era a maior fraqueza de Jesus naquele momento. E foi nisso que o diabo foi tocar. Qual a proposta do diabo? Transformar estas pedras em pão. Mexe no emocional. Se és filho, mexe na fraqueza do momento. Tu não és filho? Era a fraqueza do momento.
transforma essas pedras em pão, o diabo é tão cruel que ele começa a levar Jesus para fazer uma coisa que nem ele mesmo tem autoridade para fazer. Ele é tão terrível que ele impulsiona Jesus a fazer algo que nem ele mesmo tinha autoridade para fazer. Sabe por quê? Que o diabo não ofereceu pão a Jesus? Porque o pão é para os filhos. Como o diabo não é filho de Deus, ele não tem pão, ele só tem pedras. O pão é para os filhos. Por que o diabo não levou pão para Jesus? Olha, eu te ofereço esse pão, não. Ele ofereceu pedras. Porque nem ele mesmo tinha pão e nem tinha autoridade para transformar pedras em pão. Porque ele não tem pão. O pão é para os filhos. E o diabo não é filho. O diabo não tem pão para oferecer a ninguém. O diabo só tem pedras e as suas artimanhas, as suas malícias para nos conduzir a cair no pecado, que ele pode até tentar, mas depende de nós cair ou não. Só sabe dar pão quem é pai. E o diabo não é pai. Veja o que é que vai dizer Lucas 11. 11, verso 1. Lucas 11, o verso 1 diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Jesus orando, consagrando, e o diabo vai tentar. Veja o verso 11. O qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra. Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente. Só tem pão quem é pai. Vou repetir o versículo, Lucas 1:11. E qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Só tem pedra, é o diabo para dar. O pai tem pão. O pai tem pão. O diabo oferece pedra a Jesus, diz: transforma agora essas pedras em pão, porque nem ele mesmo tem pão, porque ele não é filho. O diabo não é pai de ninguém. O único filho dele é a mentira. É o único filho que ele tem. É a mentira. Ele não pode produzir pão, porque só quem tem pão é o pai. Leve isso para sua sala. Isso implica dizer que se atirarmos pedra em um irmão, não temos a paternidade de Deus. Por quem a tem, pois quem a tem, oferece pão. Olha que interessante. Quando atiramos pedra nos irmãos, isso implica dizer que nós não temos a paternidade de Deus. Não somos filhos de Deus, porque os filhos de Deus não atiram pedra. Os filhos de Deus têm pão, têm alimento para dar. Os filhos de Deus alimentam os famintos, os sedentos. Quem atira pedra não tem paternidade com Deus. De maneira nenhuma. Pois quem tem paternidade tem pão para dar. Quem atira pedra tem negócio com o diabo. O diabo é quem oferece pedra. Leve isso para sua sala. Destaque isso, professor, aos seus alunos, no ensinamento aqui da tentação de Cristo. Jesus tinha autoridade para transformar as pedras em pão, sim ou não? Tinha. Claro que ele tinha. Mas eu não posso usar a autoridade que Deus me deu em detrimento de uma ordem do diabo, ou de uma vontade do diabo, ou de um desejo do diabo. A autoridade que Deus nos dá, ela não é para que seja usada em propósito daquilo que eu necessito, não. A autoridade que Deus nos concede, ela deve ser usada conforme os princípios da palavra de Deus, a favor do reino de Deus, para glorificar o reino de Deus e o nome de Deus. Eu não posso usar a autoridade, os dons, a graça, a unção, a dádiva que Deus nos dá em prol de mim mesmo, das minhas necessidades. Muitos estão fazendo isso aí fora, usando os dons de Deus, a palavra de Deus, em prol de si mesmo. Mas isso é coisa do diabo. O diabo é que usou a palavra de Deus em prol dos seus propósitos para tentar a Cristo. Quando ele tenta a Cristo, ele tenta na palavra. Quantos estão aí fora tentando? Há muitos na palavra e levando e conduzindo ao erro. Mas as dádivas de Deus, os propósitos de Deus, o dom de Deus, a graça de Deus, não é para os meus propósitos, mas para propósito do reino. Ele tinha autoridade de transformar as pedras em pão, mas não transformou. Se Jesus transformar a pedra em pão, o pão teria sabor de pão, mas teria peso de pedra.
Se Jesus transformasse aquelas pedras em pão, com todo o poder que ele tinha poder para isso, o pão teria sabor de pão, mas peso de pedra. É feito o pecado. No começo é bom, mas depois vem o peso da consciência. Desobedecer a Deus, muitas das vezes, gera prazer momentâneo. Mas depois vem a consequência, o peso da pedra. Porque na necessidade de Jesus de comer pão, com o poder e autoridade que já tinha sido estabelecido para ele, por Deus para ele, ele poderia facilmente transformar aquelas pedras em pão e saciar a sua necessidade. Todavia, Jesus iria perder o propósito. Jesus iria perder o que Deus de fato tinha para ele. E Jesus não se enveredou por esse caminho. Tem gosto de pão, mas tem peso de pedra. Veja o que é que vai dizer Provérbios 5, 3 e 4. Provérbios 5, 3 e 4. Leia esse versículo para os seus alunos, professor, na sala de aula. Provérbios 5, o verso 3 e o verso 4. Vai dizer assim para nós. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é amargoso, como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. No começo parece mel, mas o fim é amargo. Assim é o pecado, assim é a desobediência. Se Jesus transforma aquelas pedras em pão, pode ter certeza, teria gosto de pão, mas o peso de uma pedra. Então não ceda às tentações, aos desejos da carne, assim como Esaú, que perdeu a sua primogenitura por comida. Não perca a sua comunhão com Deus por desobediência. O diabo vai atacar pedra em você, mas é você que decide se as vai transformar em pão ou comer. Sempre vai haver pedras do diabo. É alguma acusação, é alguma cara feia, é algum disse-me-disse, é grupinhos no meio do jovem que a gente sabe que tem muito. Mas é você que decide se você vai transformar a pedra em pão e vai comer. Não transforme as pedras do diabo em pão para comer. Não transforme. Tem comidas que contaminam. Jesus diz que o que contamina o homem não é o que sai da sua boca, mas é o que entra. Tenha cuidado com aquilo que você está comendo. Não transforme as mágoas, as acusações, as pedras em pão e bote para dentro. Pão fermentado. Coma pão sadio, não coma pão fermentado, cheio de malícia. Tenha cuidado, meu jovem. Como vence a tentação? Como venço a fome? Quando estou na presença de Deus, quando estou pautado na palavra de Deus. Olha o que é que vai dizer Marcos 8 e o verso 2 e 3. Marcos 8 e o verso 2 e o verso 3. Rapidinho aqui para você acompanhar a leitura. Marcos 8, verso 2 e o verso 3 diz assim: Tenham compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Olha que interessante. A multidão passou 3 dias jejuando, 3 dias escutando a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus que era proferida por Jesus, e não se preocuparam com o alimento. Porque não é só o pão que sustenta, mas a palavra de Deus. Aquela multidão, enquanto estava ouvindo Jesus falar do reino, não se preocuparam com o alimento. Está aí na leitura. 3 dias em jejum. Quando Jesus encerra, Jesus diz: eu não posso os despedir, porque alguns moram longe. Não posso os despedir sem comer. E aí é quando Jesus faz a multiplicação e dá o pão sadio, o pão sem fermento, o pão que o corpo necessariamente precisa. Dá o pão que alimenta a alma e deu o pão que alimenta o corpo, vindo de Jesus. 3 dias sem comer. Mas na presença do mestre eles poderiam permanecer até mais. Pois a presença de Jesus nos sustenta. Olha a resposta de Jesus em Mateus 4,4. Vou ler aqui na lição. Está na sua leitura, Mateus 4,4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito,
nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus não disse assim, o homem não vive de pão, não. Ele não disse isso. Necessitamos de pão. Comer pão não é pecado, se alimentar não é pecado. Mas Jesus disse, nem só do pão viverá o homem. O homem precisa do pão, do alimento para o corpo, precisa. Mas o homem precisa também do alimento para a alma, para o espírito. Aí Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É necessário para que o homem seja sustentado. Saiba como resistir às pedras que o diabo tente ao te oferecer. Quando a palavra de Deus está presente na nossa vida, quando o diabo vir com as suas ofertas e tentações, o crente cheio de Deus diz, eu tenho uma palavra a meu favor. Nem só de pão viverá o homem, nem só das coisas da terra viverá o homem, nem só de coisas materiais viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra que sustenta. Estou vivendo por uma palavra que saiu da boca de Deus. Diga ao diabo, quando o diabo vier lhe oferecer pedras, transforme, você não é filho? Cadê ele na sua vida? Aí você diz, estou vivendo por uma palavra que saiu da boca de Deus. E para encerrar eu coloquei assim, fica em paz. Fica tranquilo, tem promessa de Deus para a tua vida, tem provisão de Deus para a tua vida, se mantém firme na tentação, porque depois que Jesus vence o diabo na tentação, na palavra de Deus, Jesus não cede às tentações do diabo, de maneira nenhuma, porque poderia transformar pedra em pão, o reino já era dele. Jesus diz, para trás, Satanás, porque está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prostrarás. O diabo some de diante dele. E a Bíblia é enfática quando ela diz que neste momento que Jesus vence a tentação, vem uma grande recompensa para Jesus. Os anjos trazem alimento vindo de Deus, alimento puro, santo, saudável, vindo da parte de Deus e alimenta a Jesus. Então vença, meu jovem, as tentações. Não ceda às tentações. Não ceda às pedras que o diabo tem lançado sobre a tua vida. Não. Resista, porque tem algo de Deus melhor para a sua vida. Deus tem algo melhor e maior para a sua vida. Não desfaleça, não enfraqueça. Não se renda. Não baixe as guardas. Fique firme em defesa. Revista-te da armadura de Deus para vencer os dias maus. Que Deus te abençoe, que Deus te faça prosperar, que Deus sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, meu jovem, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86.
E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 819-8883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.